Olá pessoal, hoje quarta-feira, continuando o estudo dessa semana, que tem por título Cristo, nosso sacrifício. O verso para analisar é o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2:24. Amém. E nessa quarta tem por título, a lição jovem tem por título Cooperando com o nosso herói. Na África existem comunidades que são centralizadas, ou seja, existe o poder na mão de um rei, existe um monarca e também os exércitos fixos, ou seja, em determinadas batalhas, aquelas pessoas que irão guerrear. Existe também as comunidades descentralizadas, ou seja, sem líder e sem exército. E no momento que essas comunidades estão sofrendo uma ameaça, são tocadas algumas trombetas e aquelas pessoas que sentirem o desejo, elas irão se tornar voluntárias para lutar pela comunidade, ou seja, se tornando sacrifício pela comunidade. E aquelas pessoas que não atendem aquela alerta, elas devem cooperar de uma forma, ou seja, fazem parte da comunidade e tem que cooperar também, né? Então essas pessoas devem fazer alguma coisa, como por exemplo algum ritual, que segundo elas vai dar força para aquelas pessoas que são voluntárias. Então de alguma forma elas estarão cooperando, né? E aquelas pessoas que não cooperarem de forma alguma, elas serão punidas. Porque se elas não cooperam, é como se elas não estivessem valorizando o sacrifício daquelas pessoas por sua comunidade. Nós podemos fazer uma análise em relação ao que Jesus Cristo fez. O mundo ele estava sofrendo a ameaça do pecado. E Jesus ele se prontificou, ele se entregou como um voluntário e se sacrificou e morreu para nos salvar, né? Para salvar como se fosse, por exemplo, a sua comunidade. Ele se entregou por nós. E cabe a nós hoje fazermos a nossa parte também, cooperarmos por esse sacrifício que Jesus fez. Como nós podemos cooperar? Aceitando-o como Salvador, confessando nossos pecados e desenvolvendo um caráter semelhante ao de Cristo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós somos salvos pela graça. O que nós podemos é cooperar para que Deus nos ajude a tornar efetiva essa salvação em nossas vidas. Com a ajuda de Deus nós conseguiremos agir como pessoas salvas. Amém. Jesus ele assumiu a linha de frente da batalha contra o mal. Ele morreu, ele sofreu, mas ressuscitou. Cabe a nós hoje estarmos cooperando, seja nos entregando ou levando pessoas aos seus pés. Amém. A lição de adultos trouxe esse link aí, só que a lição de adultos ela sempre traz uma coisa um pouco mais, um conhecimento um pouco mais científico, teológico. E trouxe a questão assim de que qualquer oferta que era oferecida no santuário, ela tinha uma característica especial, ela tinha que ser sem defeitos. E assim, a palavrinha grega, a palavra hebraica, que é a palavra original para esse termo é tamim, que também poderia ser traduzida como completo, ileso, sem defeito ou perfeito. Ou seja, para aquela ocasião ali, para a remissão do pecado da pessoa, somente o melhor era bom e suficiente. E aí apareceu alguém veio para personalizar todo aquele significado, que era Jesus Cristo, e está explícito em Hebreus 4,15, se você puder abrir sua Bíblia, leia junto comigo. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Primeiro trecho trouxe até algo muito interessante, dizendo assim, olha, Jesus conhece a sua fraqueza, conhece a sua dor. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou, se tornou imaculado. Tudo isso quer dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cumpriu perfeitamente o critério que era obrigatório desde o Antigo Testamento, que era que a oferta tinha que ser totalmente perfeita e imaculada. Jesus, só ele poderia assumir essa culpa por nós, e essa justiça é que nos dá a esperança da nossa salvação. A mesma palavra imaculado, amomos, que é a palavra que é a original de imaculado na palavra hebraica, ela é usada não somente para descrever Jesus, e agora vem a parte que a lição de jovens trouxe muito bem, que ela é usada para descrever também o caráter dos seguidores de Jesus. Por quê? Jesus assumiu a minha culpa e para que ele era o único que era capaz de assumir a culpa para que o pecado fosse
tirado, e assim ele faz com que nós possamos nos apresentar perante Deus irrepreensíveis. E o que isso quer dizer? Às vezes quando nós falamos um para o outro na igreja, dizendo assim, olha, você é santo, você diz, para longe de mim, eu não sou santo não, mas Jesus morreu para que nós pudéssemos sermos santos, e também para que nós possamos ter um caráter irrepreensível perante Deus. Ou seja, ele fez um sacrifício imaculado para que agora eu tenha uma vida imaculada, para que eu tenha uma vida irrepreensível e perfeita diante de Deus. O que isso tudo quer dizer é o seguinte, isso deve influenciar a maneira como nós vivemos hoje, porque se Jesus morreu para que eu tenha a sua vida, é a hora agora de eu assumir a vida dele, e a vida dele é imaculada. Então, é muito simples, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.